Shri Shri Buddhaya Buddhaya Namaha. Bom dia, então, a todos. Estamos retornando à gravação, porque na semana passada, o último trecho da gravação deu um problema, acelerou e o som não saiu. Então, dando continuidade ao estudo do budismo, nós tínhamos parado na parte sobre as ramificações do budismo. Então, a primeira ramo do budismo original é chamado Theravada. É o budismo antigo. Esse budismo antigo que ainda tem um pouco na Índia, hoje em dia tem bastante no Ceilão, Sri Lanka, que é Sri Lanka hoje. Na Tailândia é muito forte o Theravada. Birmânia Myanmar. Eu não sei se no Vietnã, talvez, também tem seja no também um pouco. Vietnã, também na Coreia, também, talvez, não sei. Coreia tem pouco, menos, muito pouco na Coreia, muito pouco na China. E Tailândia, Camboja, Vietnã, Myanmar, o Sri Lanka, são onde se encontra mais concentração do Theravada. O Theravada é um budismo assim, raiz, podemos dizer, né? Que é o budismo mais tradicional, que segue as escrituras budistas, que segue os Tripitakas, né? Que são os textos budistas, que segue os sutras do Buda. Os Tripitakas são a tradução que são os 3 cestos. Textos. São pequenos Cestos cestos nos quais se separou em 3 aspectos. Cada um trata de um aspecto, um dos sutras, outro das regras monásticas, outro sobre o Buda. E esses Tripitakas foram escritos em Sri Lanka. E eles são considerados a base das escrituras budistas. Como existem mais de 30.000 sutras no budismo, se fossem todos compilados em um só livro, seria maior do que a Bíblia e maior do que o Yoga Vashista, que é o maior livro religioso em volume de páginas. Depois, a próxima ramificação do budismo, ela se divide, né, em Mahayana, o grande caminho, e Hinayana, o pequeno caminho. No pequeno caminho está basicamente só mesmo o Theravada é classificado nessa ramificação do Hinayana. E no Mahayana, aí então estão o Zen budismo, tá o budismo chinês, o budismo japonês, e depois tem uma subdivisão que é o Vajrayana, que aí chega no budismo tibetano também. E aí o próprio Hinayana significa o caminho assim pequeno. Por quê? Era mais, ainda é mais praticado pelos próprios monges Theravadas, que se vestem de laranja, que vivem assim muito semelhante à vida do primeiro Buda, Sakyamuni, que vivia dessa maneira. Já o Mahayana é o grande caminho, além dos monges das escolas Mahayanas, o povo também entra mais fácil, porque
ele é mais aberto, ele assimila mais coisas da cultura local, da cultura do mundo também e tal, né? Agora, interessantes desse Mahayana são ele foi primeiro para a China, né? Se propagou na China, levado por Bodhidharma, e depois da China foi para o Japão. Na China ele se misturou, pegou aspectos, né? Não misturou, digamos, pegou aspectos do confucionismo, do taoísmo, e daí foi ao Japão com a prática da meditação, começou no Zen, misturou com assimilou aspectos do shintoísmo, a religião original do Japão, e depois no Tibete, que foi levado pelo Padmasambhava, ele assimilou o xamanismo tibetano, as crenças populares da religião original do Tibete. E outra coisa muito também interessante é que nesse Mahayana, quando ele se misturou o budismo com essas religiões locais, o Buda assumiu também um aspecto divino, de divindade. Buda se transformou em Deus. O Buda na China, no Japão e no Tibete, ele é considerado Deus, uma divindade, coisa que não é em Sri Lanka.